Um bom dia de novo. A gente está estudando o livro de Josué e hoje a gente vai terminar o capítulo 5. E do 1 ao 5, se a gente reparar, é uma preparação. Alguns conselhos, algumas ordenanças de Deus. E no final, nesse capítulo 5, no final dessa preparação, Deus lembra um pacto, Deus faz uma celebração e Deus se manifesta pessoalmente. Por isso que no começo eu falei sobre essa presença de Deus, da gente ter convicção que Deus está presente. Amém? Está presente hoje aqui, está presente no nosso meio, sempre está presente na nossa vida, nunca vai nos abandonar, né? Então é importante a gente ter essa consciência. E o que me chamou a atenção, eu li um livro há um tempo, eu dei uma relida, um livro do Tozer. Ele fala: esse mundo, um parque de diversões ou um campo de batalha, né? E num dos capítulos, o título é Enfrentemos o amanhã sem medo algum. Enfrentemos o amanhã sem medo algum. Ele fala com essa realmente da gente enxergar, né, a vida e a nossa caminhada como se fosse uma batalha. Porque nós somos embaixadores. Jesus fala que o meu reino não é deste mundo. A Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. Então, nós estamos num mundo que é corrompido, um mundo que não abraça o nosso Senhor, né? Então, a gente tem que ter alguma estratégia de como a gente lidar com a nossa vida. E Josué 5, nós vamos ler do 2 ao 15. Pulo 1, que eu li uma semana passada, fala sobre quando o pessoal de Jericó viu tudo aquilo, ouviu falar, alguns outros que estavam espionando o povo de Israel também viram, eles ficaram com muito medo. A Bíblia fala que eles desmaiaram, né, o coração, né? É como eles perderam a esperança de lutar contra o povo de Israel, por causa do Deus de Israel. Isso a gente não pode nunca esquecer, não por causa do povo, né? Porque o povo é um povo pequeno, não era muita gente, comparado com tudo, aquela terra prometida, mas eles ficaram apavorados com a manifestação de Deus no meio do seu povo. E a partir do 2, de Josué 5, diz assim: naquele tempo disse o Senhor a Josué: faze facas de pederneira e passa de novo circuncidar os filhos de Israel. Então Josué fez para si facas de pederneira e circuncidou os filhos de Israel em Gibeate-Haralote. Foi esta a razão por que Josué os circuncidou. Todo o povo que tinha saído do Egito, todos os homens de guerra eram mortos já no deserto, pelo caminho. Porque todo o povo que saíra estava circuncidado, mas nem um deles que nascera no deserto pelo caminho, depois de terem saído do Egito, havia se circuncidado. Porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até que acabar toda a gente dos homens de guerra que saíram do Egito, que não obedeceram à voz do Senhor, os quais o Senhor tinha jurado que lhes não havia de deixar ver a terra, que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos seus pais, terra que emana leite e mel. Porém, em seu lugar pôs seus filhos, e esse Josué circuncidou, porque estavam incircuncisos, porque não circuncidaram no caminho. Tendo sido circuncidados, toda a nação ficaram no seu lugar no arraial até que sararam. Disse mais o Senhor a Josué: hoje removi de vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal, até o dia de hoje. Estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. Comeram do fruto da terra no dia seguinte à Páscoa, pães asmos e cereais tostados comeram no mesmo dia.
No dia imediato, depois que comeram o produto da terra, cessou o maná, e não o tiveram mais os filhos de Israel, mas naquele ano comeram as novidades da terra de Canaã. Estando Josué já ao pé de Jericó, levantou-se os olhos e olhou, e eis que se achava em pé diante dele um homem, que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse: És tu dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu ele: Não, sou o príncipe do exército do Senhor, e acabo de chegar. Então Josué se prostrou de rosto em terra e o adorou, e disse: Que diz o meu senhor ao seu servo? Respondeu o príncipe do exército: O senhor do Senhor é Josué: Descalça as sandálias dos pés, porque o lugar que estás é santo. E fez Josué assim. Amém? Pai querido, obrigado pela tua palavra, obrigado por esse dia que nós estamos aqui, a liberdade que nós estamos. Obrigado pela tua presença santa em nosso meio. Que nessa manhã, Senhor, fale aos nossos corações, nos ensine o que o Senhor precisa ensinar para nós, transforme a nossa maneira de pensar, muda a forma como a gente enxerga o mundo. Peço, Deus, por aqueles que estão assistindo em casa e também por aqueles que estão aqui, que o Senhor nos abençoe, direcione todo esse culto para a Tua glória, para a Tua honra, em nome de Jesus. Amém. Então, a gente está vendo, do 1 ao 5, conselhos, né? Uma preparação para ganhar as batalhas que eles vão viver daqui para frente, né? Quando a gente tem filho, né? E os nossos filhos vão sair de casa, né? A avó da minha esposa, ela fala uma coisa, ela era muito sábia, ela fala assim: o filho dá trabalho da porta para fora, não da porta para dentro. E é verdade, né? Para que nós que temos filhos, se você é filho, saiba disso. Os filhos da gente saem, a gente dá conselho: cuidado com bebida, né? Cuidado com droga, não ande em más companhias, né? Tudo isso eles fazem, tá, irmãos? Infelizmente, você aconselha, muitas coisas eles caem, alguns não, mas muitas dessas coisas eles experimentam. Mas você está aconselhando, você está falando: olha, cuidado com isso, cuidado com as lambisgoias, né? Sabe o que é lambisgoia? Aquela mulher de provérbio que está na esquina, querendo corromper sua mente, seu coração. Cuidado, irmãos. Cuidado com os gavião, pelo amor de Deus, como a gente tem que ter medo dos gavião, né? Se nós temos filhos, a gente tem que ter muita preocupação. Então a gente aconselha, a gente fala muitas coisas para os nossos filhos. E os filhos, você sabe como os jovens são, eles acham que eles sabem tudo, não é assim? Ah, mãe, põe agasalho. Não, não vou pôr, não está frio. Depois passa um frio danado e não fala que está com frio, para não falar que está errado. Então os filhos eles têm uma natureza de: eu cresci, agora eu sei tudo. E aí entra em cada enrascada, né? Por isso que às vezes a mãe fala: liga, se precisar qualquer coisa, né? Então, a nossa preocupação, e a gente sabendo que a gente conhece o que o mundo oferece para os nossos filhos, né? Não sei se vocês já viram aquele quadro do menino que entra na faculdade, né? Entra tudo certinho, né? Gravatinha, tudo bonitinho, e de repente sai, cabelo tudo mudado, cheio de piercing, cheio de coisa, né? Aí ele fala: meu Deus do céu, o que eu fiz de errado, né? Eu falei, né? Acontece, tá? Mas isso não quer dizer que a semente que você plantou na sua casa não tenha um efeito. Amém, irmãos? Você tem que ter confiança que o Senhor está cuidando, mais do que nós. Então, o que acontece? Nesse capítulo de 1 a 5, ele fala para Josué: Josué, seja forte e corajoso. Não só você, mas todo esse povo. Seja forte e corajoso. Ele fala assim: conheça a lei, medita na lei. Não se desvia da lei nem para a direita nem para a esquerda. Se mantenha no caminho que eu tenho ensinado, a lei que eu dei para Moisés, eu estou dando para vocês. Não se desvia dessa lei. Obedeça meus mandamentos. Conheça o inimigo. Saiba diferenciar quem é o nosso inimigo. Por isso que ele manda os espias. Os espias é para ver o poder que tinha os inimigos. Eles são assim, assim, assim. Tem inimigos que são totalmente visíveis para nós. Mas tem inimigos que são infiltrados, difícil de te enxergar. Mas o maior problema nosso, como cristãos, somos nós mesmos. A Bíblia fala que nós temos 3 inimigos, né? A carne, o mundo e o diabo. O mundo, a gente sabe que é corrompido, né?
O diabo a gente sabe que é o tentador, que anda em derredor como um leão que ruge. Mas a carne, esse é o problema. Esse inimigo tem que ser derrotado com santidade, com busca por Deus, com presença de Deus, com oração, conhecimento da palavra. E Deus sabe todas as coisas, né? Deus fala assim, ó, santifique-se por causa disso. Confiem em mim, dependam de mim totalmente. Façam um memorial para vocês lembrarem, né? Nós falamos isso semana passada. Ensine seus filhos sobre o que vocês viveram. Ensine, né? E aí ele fala, se vocês fizerem tudo conforme eu mando, nada poderá resistir a vocês. E a gente pensa que esses conselhos de Josué, para aquela época, para aquele povo que ia entrar numa terra em que tinha inimigos poderosos, é muito parecido com a vida que a gente tem aqui. Tá? Nós não vamos pegar espada e sair com espada dando espadada em todo mundo, não. Mas a gente tem uma luta, uma batalha, que é visível para aquele que é cristão. Paulo fala, a nossa luta não é contra carne nem sangue. E ele ensina como que a gente deve se proteger, né? Dependendo de Deus, confiando em Deus, se armando com as armaduras que Deus nos dá, né? Então, a primeira coisa que ele fala aqui, nos últimos preparativos para que eles entrassem na terra, é o pacto da circuncisão. Por que isso era tão importante, né? O termo aí que ele fala, Gibeate Haralote, é o monte do prepúcio. A circuncisão é uma cirurgia que se fazia e era recomendada fazer a criança depois de 8 dias de nascido. Cortava o prepúcio. Depois você pode ver na internet como que é essa cirurgia, tem médico aí, pode explicar também. Cortava aquele prepúcio, tirava, né? E era um pacto entre Deus e o povo, né? Um ritual que hoje o judeu faz, né? O muçulmano também faz, porque a gente sabe que Ismael e Isaac foram feitos. Esse pacto, Abraão, tanto circuncidou Ismael como Isaac, porque ele fez esse pacto com Deus. Então, era uma aliança entre Deus e o povo judeu, né? Essa remoção cirúrgica desse prepúcio é um sinal, uma marca do acordo, do pacto entre Deus e os homens. Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 17. Aqui é quando Deus fala para Abraão, olha Abraão, eu vou fazer um pacto, eu vou cuidar de você, né? Quando Abraão tinha 99 anos, Deus aparece para ele e diz, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Esse é o primeiro, né? Nós vamos ler do 7 ao 14 depois, tá? Um pouco mais à frente. 7 a 14 diz, estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a sua descendência. No decurso das suas gerações, aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei a tua descendência a terra das peregrinações, toda a terra de Canaã em possessão perpétua será e serei o seu Deus. Então, essa terra que eles estavam entrando aqui é a terra que Abraão tinha conquistado lá atrás, né? Que Deus fala para Abraão sair da terra dele, fala, vou te mandar para uma terra. E Abraão larga tudo, está lá em Gênesis capítulo 12, e vai para essa terra. E a partir desse momento ele fala, eu vou fazer um pacto com você e a sua descendência. No 9 eu falei, disse mais Deus a Abraão, guardará a minha aliança e a tua descendência no decurso de suas gerações. Esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência e todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidarei a carne do vosso prepúcio e será por isso o sinal de aliança entre mim e vós. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós. Todo macho da vossa geração, todo escravo nascido na casa como o comprado e qualquer estrangeiro que não for da tua estirpe, com efeito será circuncidado, o nascido em tua casa, o comprado por teu dinheiro, e a minha aliança estará na vossa carne e será aliança perpétua. O incircunciso que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo. Ele quebrou a minha aliança. Então, você pensa o seguinte, essa era uma tradição deles. Eles circuncidavam todo o menino.
Moisés foi circuncidado e toda aquela geração que estava lá no Egito foi todo circuncidado. Mas esses novos que estavam no deserto por 40 anos andando, eles não foram circuncidados. Tem uma passagem até de Moisés que a mulher de Moisés falou assim: o senhor é um homem de morte, você não circuncidou seu filho? Porque Jetro também era um sacerdote e ele tinha esse costume de circuncisão. Quando Moisés está saindo e o filho dele não é circuncidado, Deus cobra isso. Então a circuncisão era um pacto muito importante entre o povo, vocês são meu povo, né? Era um mandamento que eles tinham que seguir. Era uma identificação do povo, todo aquele povo era identificado por isso, né? E é Deus fazendo uma aliança com esse povo, né? Mas a gente fica pensando o seguinte: e para nós, né? Será que todos nós, homens, por que a gente não é circuncidado? Tem um concílio lá em Atos que os judeus, eles estavam cobrando dos gentios a circuncisão também, né? Graças a Deus aquele concílio falou que nós não precisávamos, né? Você já imaginou o que ia doer em nós a circuncisão, né? É terrível, viu, irmãos? O homem sofre, viu? Mulher não sabe o que é sofrer, só nós homens sabemos, né? É muito complicado ser homem, nessa época era muito complicado. E aí, o nosso amigo Josué, ele está aqui e ele ouve Deus falar: olha, esse pacto foi realizado com Abraão e ele tem que ser passado para toda essa geração que não foi circuncidada. Então, todos esses homens de guerra, todos os homens que estão preparando para entrar nessa terra, têm que fazer esse pacto. Todo mundo tem que saber que eles pertencem a mim. Mas é interessante que Deus, ele olha esse povo, Deus sabe qual pertence a ele. O pacto, a circuncisão é importante para nós, é algo visível para nós, para o nosso povo. Todo aquele povo, vendo os filhos circuncidados, fala: Deus ainda tem um pacto com a gente. Como eu falei, a gente se esquece muito rápido, muito fácil. Porque se Josué não falasse, se Deus não falasse para Josué: circuncida todo o povo, eles iam entrar na terra sem ser circuncidados. Porque já tinha esquecido desse pacto. Como eu falei semana passada, a gente tem que marcar as coisas que Deus tem feito na nossa vida. Tem que marcar isso com muita fé. Tudo aquilo que Deus tem falado, escreve um diário aquilo que Deus tem feito na sua vida. É importante para você se lembrar do que Deus tem feito, se lembrar que Deus está presente, não deixou de estar presente na nossa vida. E para nós, como a gente não precisa ser circuncidado, o que Deus fala com relação a isso? Deuteronômio 36, Êxodo, número, Deuteronômio. Existe uma coisa que até hoje, eu não sei se você não está vendo, você está perdendo o estudo de Gálatas, que falou um pouco sobre isso, sobre a lei, sobre o que é ser realmente cristão, não porque você faz algo, não por obras que você faz, mas é por algo que acontece no seu coração, né? E o Êxodo 36 diz assim: o Senhor, o teu Deus, circuncidará o teu coração e o coração da tua descendência, para amares o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, para que vivas. Deus, Ele faz esses pactos e essas coisas que são visíveis, mas Deus está muito mais olhando aquilo que é invisível, aquilo que está dentro de nosso coração. Esse amor que nós temos por Deus, não porque Ele nos impôs a amar a Ele, porque nós compreendemos o amor de Deus e respondemos com o nosso amor. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. E a partir de como eu amo a Deus, as leis de Deus, os mandamentos de Deus, que são preciosos, não são um peso. Eu faço porque amo a Deus. Eu faço o bem ao próximo porque eu amo a Deus. Tudo que move a minha vida é o amor a Deus, né? Isso é circuncisão de coração. Quando a gente nasce de novo, como Jesus fala com Nicodemos, que era um homem circuncidado, que era um homem da lei, Jesus fala assim: necessário vos é nascer de novo. Aí
aquele homem que é um doutor da lei, ele fala assim, mas como pode eu, um homem velho, eu posso entrar no ventre da minha mãe e nascer e sair de novo? Aí Jesus fala assim, você é mestre e não sabe disso? Aí Jesus começa a explicar para Nicodemos o que é isso. Nascer pela fé. Nascer pela fé em Cristo. Aí que está a questão da circuncisão, né? Jeremias 9, 25 e 26 também está falando isso para o povo. Aqui Jeremias está falando do povo de Israel, que é um povo... E Jeremias nasce numa época em que o povo está tão longe de Deus, que se equipara aos gentios, aos não circuncisos, né? Então ele fala assim, Jeremias 9, 25, eis que vem dias, diz o Senhor, em que cogitareis a todos os circuncidados juntamente com os circuncisos, né? Castigarei, né? Ao Egito e a Judá e a Edom e aos filhos de Amon, a Moabe e todos os que cortam o cabelo nas têmporas que haviam no deserto, porque todas as nações são incircuncisas e toda a casa de Israel é incircuncisa de coração. O que acontecia com esse povo? E essa era a indignação de Deus com esse povo. Eles eram circuncisos, sim, mas o coração deles estava longe, né? Esse povo diz que me ama, mas seu coração está longe de mim. Deus sempre fala sobre isso. Onde está o nosso coração? Por isso que quando você vai entrar nesse mundo, você tem que parar um pouco e pensar, onde está o meu coração? Será que eu vou resistir às coisas que vêm? Meu pai e minha mãe me aconselharam, mas como que eu vou resistir tudo isso? Será que o meu coração ama a Deus? Será que o meu amor a Deus vai fazer com que eu fuja das paixões da mocidade? Será que o amor que eu tenho por Deus vai fazer com que eu resista ao pecado? Essa era a questão. Não era tanto o sinal físico, ele era importante naquela época para as pessoas olharem e verem, mas muito mais importante do que isso. Quando esse povo entra nessa terra, a gente vai perceber que aqueles que eram circuncisos de coração faziam diferença. Os que não eram circuncisos de coração, eles caíam em pecado. O que o Novo Testamento fala sobre circuncisão? Romanos 2, 28 e 29. Se você está estudando com Adilson Gálatas, você vai ver que tem muito a ver essa questão da circuncisão de coração. Romanos 2, 28 e 29 diz assim: porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem circuncisão o que somente na carne, porém judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão é a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Mesma coisa, né? Não importa que se você é judeu, aqui os judeus estão falando, nós somos da descendência de Abraão, nós somos circuncidados, nós temos o pacto com Deus. E aí fala, não é, a circuncisão não é aquela física, é aquela no coração, quando você crê em Cristo, quando você tem Jesus como Senhor da sua vida. Você pertence a Ele, então você é circunciso de coração, né? Colossenses 2:11. Eu não vou demorar muito, eu vou ler para você. Nele também foste circuncidados, não por intermédio de mãos, mas do despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Em Cristo nós fomos salvos, em Cristo nós somos circuncidados no coração. A fé em Cristo nos propicia isso. É Ele que faz toda a diferença na nossa vida, a gente não pode esquecer disso. Então, para nós, essa questão da circuncisão, ela é
baseada na fé. E para nós, a nossa identidade, o nosso início na caminhada cristã é o batismo. Por isso que é tão importante a gente batizar. Né? Se você ainda não foi batizado, pensa sobre isso. Por que você não é batizado? Qual que é o requisito para batismo? Não é o batismo que salva, é a fé em Cristo que salva. O requisito para você ser batizado é crer de todo o coração em Cristo, ser circunciso de coração, né? Mas é importante, é um marco importante para a nossa vida. O batismo é um marco importantíssimo para nós. Você está mostrando para as pessoas, é isso que eu quero. Para nós aqui, às vezes não causa tanto trauma um batismo, tá? Mas você imagina para um muçulmano, num país que tem perseguição profunda. Imagina isso. Ou na Índia, em que a família toda vem contra você com um passo de batismo. E quando você, às vezes, batiza, você perde toda a herança, o direito de herança que você tem na sua família é perdido quando você fala, eu vou me batizar. É assim que acontece, não é uma coisa simples. O batismo é um marco para nós, como a circuncisão era um marco para eles. Nós fazemos parte do povo de Deus. Né? E a obediência vem disso. É lógico que você pode falar assim, por isso que a gente toma muito cuidado, né? Dá um curso de batismo para a pessoa ter convicção do que ela quer mesmo. É isso que eu quero. Né? Quanto mais lutas, mais dificuldade tem, mais nos prova. Né? Eu só vou falar, voltando para Josué 5, no 9, ele diz assim, depois disse mais o Senhor a Josué, hoje removi de vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal até o dia de hoje. O que acontece? Os egípcios, depois que o povo de Israel saiu e tudo, eles continuaram, grande parte das pessoas do Egito estão lá, mas eles olhavam o povo de Israel e falavam, eles estão andando no deserto, o que adiantou eles sair daqui? Né? Eles tiravam sarro do povo de Israel, debochavam do povo de Israel, vocês estão aí, vocês saíram daqui para conquistar uma terra e vocês estão aí no deserto, vocês não conquistaram nada. Né? Então Deus fala assim, hoje eu vou tirar de vocês esse opróbrio, porque hoje vocês já estão na terra e vocês vão conquistar essa terra, como eu tinha prometido, e o que eu prometo eu cumpro. O problema da promessa de Deus e não ser cumprida está porque as pessoas que saíram do Egito pecaram. E Deus vai, por causa de pecado, murmuração, um tanto de desobediência, eu falo, então vocês vão ficar peregrinando no deserto. Essa geração não vai entrar na terra. Inclusive Moisés também não entrou na terra. Por um detalhe, né? É muito importante, irmãos, obedecer a Deus, caminhar com Deus. E o que Deus está mostrando do 1 ao 5 é isso, olha, aconteceu isso com esse povo, não quero que aconteça com vocês. Presta atenção nos meus mandamentos, nos meus ensinamentos, nas minhas recomendações. Cuidado para vocês não se perderem, né? Então, depois desse pacto que é relembrado por Josué, vem a celebração da Páscoa. Eu acho tão importante isso, porque a Páscoa, ela demonstra o amor e a graça de Deus, né? A todo aquele que crê. O 10 fala, se estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa. Era um momento de festa. A Páscoa foi celebrada quando eles saíram do Egito, né? Naquele momento que eles saem do Egito. Depois ela foi celebrada em outro momento. E agora está celebrando pela terceira vez. É a terceira vez que ele celebra a Páscoa. Aqui está mostrando para eles, lembrando a vitória que Deus deu sobre a morte, né? O anjo da morte passa na Páscoa, né? Mata todos os primogênitos de tudo que é ser humano, animal e tudo, para mostrar o poder de Deus.
E o povo de Israel é preservado da morte. O sangue do cordeiro, né, naquele momento, que foi derramado nos umbrais das portas, e o anjo passava por ali, onde tinha o sangue não havia morte. Aqui mostra o poder de Deus sobre a morte, sobre a vida, sobre todas as coisas, né? Então, o segundo ponto, ele celebra a libertação. Vocês foram libertos da escravidão, vocês não são mais escravos, mas livres, né? Isso também a gente vê quando Jesus está nos evangelhos, ele fala que vocês, fala para os mestres da lei, para os fariseus que estão ali, os escribas e tudo, vocês são escravos do pecado. Aí eles falam, nós nunca fomos escravos, porque eles tinham essa consciência da libertação lá atrás, né? Nós nunca fomos escravos. Aí Jesus fala assim, aquele que comete pecado é escravo do pecado. E aí Jesus fala, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Pode falar comigo, livres. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então a libertação está no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é o ponto da celebração da Páscoa. Nós somos livres. Nós não somos escravos mais, porque o pecado que nos condena já foi pago, né? Por isso que a identidade de Jesus como Cordeiro é muito importante para nós. E o que para nós simboliza aqui a Páscoa, né? Para nós é a ceia. Nós participamos semana passada. A ceia para nós, e a Páscoa era as ervas amargas, os pães asmos eles tomavam, né? Aqui, e é interessante que ele fala aqui que é a primeira vez que eles não precisam mais do pão, né? Do maná que vem do céu. Aqui para o maná, porque eles já tinham a terra que eles podiam plantar e colher do fruto da terra, né? Então eles já tinham aquele maná, numa terra que emana leite e mel, eles já tinham que comer daquela terra que Deus deu para eles, né? Mas para nós, né? O pão simboliza para nós o corpo de Cristo entregue na cruz. O vinho, o sangue, o suco de uva, o vinho, ele representa para nós o sangue derramado para perdão dos nossos pecados, né? A nova aliança substituindo a aliança antiga. Tudo isso com relação à questão espiritual, né? Circuncisão de coração, né? E uma celebração de lembrança do que Deus fez por nós. O que era muito físico, antigo, né? Um pacto muito físico, para nós é uma questão muito espiritual, né? Eu creio em Deus, então eu vou ser batizado, então isso faz parte, que eu faço parte do povo de Deus, e eu celebro a ceia como lembrança e memorial de tudo que Deus fez por mim. E se eu tenho essa consciência, né, que o meu coração foi conquistado pelo Senhor, então eu posso enfrentar esse... Por isso que sempre que a gente celebra a ceia, a gente está lembrando a importância que tem isso para nós. E a gente sai renovado, deveríamos sair renovados, para enfrentar tudo que a gente vai enfrentar. As batalhas que a gente enfrenta durante a semana, dependendo de como eu estou, eu venço todas elas. Todas elas. Se o que eu falei no começo do culto do louvor, se eu entendo a presença de um Deus Santo ao meu lado, todos os tempos, todos os dias, eu tenho força para vencer todas as batalhas que eu vou enfrentar. Então eu vou vencer todas elas. Mas se eu me esqueço desse Deus e vivo a vida como se Ele não fizesse parte, então alguma coisa está errada. Assim como o povo de Israel se esquecia e caía e tudo, nós também, acontece isso com a gente também. Por isso que é importante a gente ter memória, lembrar de tudo aquilo que Deus tem feito por nós, tá? E o terceiro ponto, o primeiro é a circuncisão, é o pacto, o segundo é a celebração da Páscoa, o terceiro é essa presença. Cantamos muito isso hoje sobre um Deus presente, né?
do 13 ao 15, fala assim: estando Josué em pé, ao pé de Jericó, levantou-se os olhos e olhou, e eis que achava diante dele um homem. É importante, irmãos, a gente ter essa noção. De vez em quando você vê uma passagem bíblica em que o homem de Deus ele tem essa visão da presença de Deus. Aqui fala como teofania, né? E a gente sabe que a presença de Deus, de um Deus visível, né? Porque Josué se prostra de rosto em terra e adora, né? E só Deus pode ser adorado. E aqui, né, Deus não fala para ele: não adore porque eu não sou Deus, sou anjo do Senhor, não. Pode me adorar porque eu sou Deus. Assim como Jesus, como quando Tomé se prostra diante dele e fala: Senhor Deus meu e Deus meu. Jesus não fala: não, Tomé, eu sou um homem, não. Eu sou Deus Todo-Poderoso, pode adorar. Porque eu sou digno de adoração. Porque eu sou Deus Filho. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Deus triuno. Nós cremos nisso. Jesus é Deus. Por isso que em alguns momentos, quando essa visão, né, do Messias, do Deus que veio, né, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, entre os discípulos dele era algo tão temeroso. Quando Jesus ressuscita e entra no meio deles, eles ficam totalmente apavorados. Porque tudo aquilo que ele falou aconteceu e vai acontecer, né? Então essa presença de Deus faz com que a empreitada de Josué seja diferente, né? E é interessante assim que ele aparece para Moisés no começo, né? Lá no começo, quando ele manda Moisés libertar o povo. E aqui ele fala no final, quando ele vai entrar na terra, né? Ele fala: respondeu o príncipe do exército do Senhor. Quem que é o nosso príncipe da paz? O rei dos reis, o Senhor dos senhores, né? Ele fala: santifique-se. Por quê? Porque descalça a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está é santo. E Josué fez assim. Presença de Deus. Isso dá uma coragem, né, para Josué, porque Deus fala: seja forte e corajoso, mas quando ele enxerga a presença de Deus, quando ele enxerga esse Deus com a espada na mão, eu vou te dar vitória, né? Isso faz a diferença. Tudo o que ele viveu com esse povo, está vivendo com esse povo, dá uma coragem nele. O povo pode recuar, mas ele não vai recuar, porque Deus está presente, ele viu, né? E nós temos que ter convicção de quem é Deus e do que Ele faz na nossa vida, né? E é interessante, como eu falei, assim, eles vão começar a enfrentar inimigos, né? Já em Jericó, já tem toda uma cidade de pessoas armadas que estão preparando a recepção para eles, que não é calorosa nem nada, né? Mas eles estavam apavorados por causa do Deus de Israel, mas o povo tinha que ter essa identificação, aonde está o perigo para nós, né? E a mesma recomendação que ele deu para esse povo, nós como povo de Deus temos que saber disso, que nós temos que ser fortes e corajosos, nós temos que conhecer e buscar conhecer a palavra, né? Nós temos que saber que Deus está presente, nós temos que ser obedientes à palavra de Deus, né? Para a gente concluir, 3 coisas que eu queria falar para nós, né? Para iniciar qualquer coisa, qualquer luta que a gente tem que ter circunciso de coração. A gente tem que ter nascido de novo pela fé. Não adianta eu lutar uma batalha em que a minha condição não está de novo nascimento em Cristo. Não adianta eu lutar uma batalha, está perdida para mim. Por isso que quando a gente envia os nossos filhos para fora de casa, o tempo que ele ficou com a gente, ele tem que ser ouvido o Evangelho do Senhor Jesus. Ele tem que ver na nossa vida um amor a Deus acima de todas as coisas. Ele tem que ver pessoas que realmente o coração está rendido ao Senhor. E se ele sai com essa semente, e se ele sai circunciso de coração,
ele vai viver muita luta, muita luta. Vai cair algumas vezes, mas lá na frente ele vai vencer. Amém? É o que nós desejamos para os nossos filhos. Mas nós também temos essa batalha constante, todo dia, né? Para iniciar essa batalha, essa luta, a gente tem que ser livre do pecado, né? Santidade é isso, tá? Todos os dias nós temos que orar, dobrar os nossos joelhos. E a oração, o princípio da oração é um pedido de perdão a Deus. Senhor, perdoa, né? Tanto que a ceia para nós, ela é um momento de reflexão. Examine-se, pois, o homem a si mesmo e coma do pão. Nós temos que nos arrepender dos nossos pecados. Não adianta você ir para a batalha em pecado. Santidade é necessária. Como nós somos de natureza pecaminosa, nós pecamos todo dia, nós temos que constantemente pedir perdão para Deus. Nos reconciliar com Ele através do arrependimento, aos pés da cruz. Não tem nada a ver com perda de salvação, tá, irmãos? Isso tem a ver com busca pela presença de Deus. Estando na presença de Deus, nós vemos quem nós somos. O arrependimento vem natural. Senhor, me perdoa. Eu não sou digno, mas eu estou indo para a batalha, então olha por mim. Esteja à frente comigo. Corrija meus defeitos, aquilo que eu não estou enxergando. Mostra para mim o que o Senhor tem visto, né? Temos que buscar isso, né? É um problema da arrependimento de pecado e santificação da nossa vida na presença de Deus. Tira as sandálias dos pés. Para nós, às vezes, a gente... Porque a vida vai levando a gente de uma forma tão, assim... A gente vai vendo tanto do jeito que a gente quer, que a gente esquece que Deus é santo. Isso a gente não pode esquecer de jeito nenhum. Um Deus santo, perfeito, puro, né? Se a gente esquecer disso, nós não vamos buscar essa santidade pessoal. Nós não vamos procurar ser dessa forma. A misericórdia do Senhor vem se renovando porque nós somos pecadores, né? Então, busca caminhar com o Senhor. Busca caminhar com o Senhor. Quando a gente estuda a vida de alguns apóstolos, mas principalmente do apóstolo Paulo, a gente vê quantas batalhas Paulo enfrentou na vida cristã dele, né? Em Coríntios tem uma passagem que ele vai falando sobre isso. Fui apedrejado, né? Fui açoitado, e ele vai contando às vezes quantas vezes ele foi preso, mas o que ele tinha como convicção e consciência é que ele estava caminhando e seguindo em frente aquilo que Deus tinha proposto para ele. E as vitórias que a gente vai dizer, mas como que um homem desse pode falar que ele é vitorioso? A vitória que Paulo se regozijava e ficava feliz, era a vitória de igrejas plantadas, de pessoas conquistadas pelo amor de Deus, pela graça de Deus, pelo Evangelho. Essa era a vitória para Paulo. Pessoas salvas pela graça de Deus, através do ministério que Deus deu para ele. Pregar aos gentios, não mais aos circuncisos, também aos circuncisos, mas aos gentios, a um povo que Deus queria alcançar, aquele povo que eu falo lá no Josué 4:24, para que todos os povos da terra conheçam que a mão do Senhor é forte, a fim de que temais ao Senhor, o vosso Deus, todos os dias. O propósito de Deus com uma vida, né, consagrada a Deus, iniciando pelo batismo para nós, com uma celebração da ceia, como um memorial constante na nossa vida, da santidade de Deus, e com a presença de Deus. Tudo isso os discípulos sentiram, né, com Jesus, a presença de Jesus com eles. Isso faz a gente caminhar e vencer. Amém? Vamos orar?
Nós temos que buscar isso, porque isso depende da nossa vitória durante o tempo que a gente está caminhando como vida cristã. Esse mundo, ele não é um parque de diversões para nós, mas é um campo de batalha. E todos os dias, até que Jesus venha, até que a gente esteja na glória, a gente vai viver essa batalha, né? E a condição de vitória nossa, nessa batalha que a gente vai viver dia a dia, é estar na presença do Senhor. É amar o Senhor acima de todas as coisas. E os conselhos, né, de Josué, dos capítulos de 1 a 5, são precisos e essenciais para que aquele povo pudesse vencer. E a gente sabe que eles venceram. Tiveram derrotas em alguns momentos, mas na maioria das vezes eles venceram. Porque Deus deu vitória. Amém? Pai querido, quero agradecer ao Senhor por essa manhã. Obrigado pela Tua palavra. O Senhor sabe, Deus, as lutas e as batalhas que nós temos, cada um de nós temos vivido. O Senhor conhece, porque o Senhor coloca essas lutas à nossa frente para nos moldar, para nos trabalhar o nosso caráter, para nos transformar. Há uma permissão do Senhor em todos os momentos, em todas as situações que nós vamos viver. Mas nós sabemos e cremos, pela Tua palavra, que nós somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. E as vitórias do Senhor para a nossa vida são pessoas que são conquistadas para a Tua glória, pessoas que nós amamos, que queremos que conheçam ao Senhor. Nos use como instrumento, Senhor. Nos use como fiéis, Deus, na missão que o Senhor tem nos dado. Agradeço mesmo, Deus, porque nós somos privilegiados por fazer parte do Teu povo. Não com uma circuncisão física, mas com uma circuncisão de coração. Para que o Teu nome seja exaltado no nosso meio sempre. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, tá bom?